Existe um momento, uma estação silenciosa na jornada da fé que chega sem aviso. Não é um estrondo, mas um sussurro persistente no fundo da alma. É um tipo de sede que a água deste mundo não pode mais saciar. As conquistas que antes inflamavam seu peito com orgulho, agora parecem cinzas frias. As conversas que antes preenchiam suas horas, agora soam ocas, como um eco em um salão vazio. Você olha para a vida que construiu, para os degraus que subiu, e uma pergunta santa e inquietante começa a borbulhar. É só isso? Isso não é um sinal de que você perdeu a fé. Pelo contrário, é a prova mais visceral de que a sua fé está viva, pulsando e exigindo mais. É o Espírito de Deus, o divino inquietador, que está gentilmente, mas firmemente, virando a sua cabeça para longe do horizonte terreno e apontando para a vastidão da eternidade. Ele está recalibrando o seu coração. O que antes era medido em sucesso, em aplausos, em posses, agora começa a ser pesado em uma balança diferente, uma balança celestial. A nova medida é a proximidade. A nova métrica é a intimidade. Quão perto você está do coração do Pai? Quão sintonizados estão os seus passos com a melodia do céu? Este é o desabrochar da maturidade espiritual. É o momento em que a criança espiritual, que antes só pedia presentes, começa a se tornar um filho ou filha que anseia por compartilhar do trabalho do Pai. Você começa a entender, em um nível que transcende a lógica, que a verdadeira plenitude não está em ser servido, mas em servir. Não está em acumular para si, mas em se esvaziar para ser um canal do amor de Deus. A sua existência, você percebe, não é uma corrida para construir seu próprio monumento, mas uma oportunidade sagrada para ser uma ferramenta útil nas mãos do mestre artesão que sonhou com você antes mesmo que as estrelas fossem nomeadas. É a transição sublime de perguntar: Deus, o que tu podes fazer por mim? Para clamar com todo o seu ser: Mestre, o que posso eu fazer por ti? É nesse espaço de rendição, nesse vale de humildade, que o verdadeiro propósito da sua vida começa a florescer, radiante e eterno, muito além do que você jamais imaginou. A alegria superficial dá lugar a um bozo profundo e o contentamento mundano é substituído por uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Imagine por um momento que a sua vida é uma casa. Você passou anos a construindo. Escolheu os materiais, desenhou a planta, decorou cada cômodo com seus sonhos, suas ambições, seus medos e suas alegrias. É a sua casa. Você se sente seguro nela. Mas de repente você sente a presença do dono de toda a criação parado à sua porta. Ele não veio como um visitante casual. Ele veio com um propósito. Ele olha para sua casa, não com crítica, mas com uma visão que você não possui. Ele vê sua vida não como um fim em si mesma, mas como um instrumento de honra, pronto para ser usado em sua magnífica obra. É exatamente sobre essa transformação que o apóstolo Paulo fala, com uma clareza que atravessa os séculos e ecoa em nossos corações hoje. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus nos revela: assim, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao seu Senhor e preparado para toda boa obra. Pare e sinta o peso e a glória dessas palavras. Vaso para a honra, não um objeto qualquer, esquecido em uma prateleira empoeirada, mas um instrumento escolhido, separado, valioso aos olhos do Rei do Universo. A promessa é de que Deus irá te separar. Ele irá te santificar. Ele irá derramar sua unção sobre você, não para que você se engrandeça, mas para que você se torne apto para o uso do Mestre. E é aqui que a jornada se torna real. É aqui que a verdadeira aventura da vida cristã começa. Não se trata de seguir uma lista de regras ou de frequentar um prédio aos domingos. Trata-se de ser usado por Deus, ser um vaso em suas mãos firmes e amorosas, ser o veículo através do qual o seu amor incondicional
pode tocar uma vida quebrada. Ser a voz que leva encorajamento a um coração cansado. Ser o portador da sua verdade gloriosa que dissipa as trevas da mentira e do desespero. Não existe chamado mais elevado, não existe privilégio maior, não existe honra mais profunda do que ser um instrumento através do qual o Deus Todo-Poderoso escolhe operar neste mundo. Vale a pena continuar aqui, ouvindo e orando, porque essa promessa não é para alguns poucos escolhidos, é para você, é para todo aquele que, em meio ao ruído da vida, ouse sussurrar: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Mas antes que o vaso possa ser usado para a honra, ele precisa ser moldado. E o processo de moldação divina raramente é confortável. É aqui que a expectativa aumenta, onde a nossa fé é esticada até o seu limite, criando aquela santa ansiedade de querer ver onde essa jornada de transformação vai dar. Deus é o oleiro mestre e nós somos o barro. Antes que ele possa nos usar, ele precisa nos preparar. E a preparação dele é um ato de amor profundo, muitas vezes disfarçado de provação. Ele nos molda através da sua palavra, que atua como uma lâmina afiada, cortando o que é supérfluo, expondo a verdade em nosso íntimo e refinando nosso coração. Ele nos fortalece através da oração, não como um ritual, mas como a respiração da alma, ensinando-nos a depender desesperadamente dele a cada momento. E então, ele nos refina através das experiências da vida, tanto as alegres quanto as dolorosas. Cada uma delas é uma ferramenta em suas mãos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos lembra que somos feitura sua, a obra-prima de suas mãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Pense nisso. O serviço para o qual você foi destinado foi ordenado muito antes do seu primeiro fôlego. Mas, antes que você possa caminhar nessa obra, Deus precisa primeiro operar em você. E é aqui que a escalada emocional acontece. As provações que você enfrenta não são acidentes cósmicos. O desapontamento que rasga sua alma, as dificuldades que testam sua resistência, as estações de silêncio e espera que gritam por respostas, nada disso é em vão. São os dedos do oleiro pressionando, moldando, removendo bolhas de ar de orgulho e impureza. São o fogo do ourive aquecendo o ouro da sua fé, para que toda a escória suba à superfície e possa ser removida, deixando para trás apenas o reflexo puro da sua glória. À medida que ele te esvazia de si mesmo, do seu ego, da sua autossuficiência, da sua necessidade de controle, ele te enche com o seu espírito. À medida que ele te despe do orgulho, ele te veste com a beleza da humildade e a força que vem do alto. Quanto mais você abre mão da sua própria glória, mais a sua vida se torna um espelho que reflete a glória dele. É uma troca divina, um paradoxo celestial. Na sua fraqueza, você encontra a força dele. Na sua rendição, você encontra a sua verdadeira identidade. E a ansiedade que você sente não é de medo, mas de antecipação. O que o Mestre está construindo em mim? Que vaso de honra estou me tornando através deste fogo? Agora, vamos juntos entrar em um momento de oração. Não com palavras vazias, mas com a entrega total do nosso ser. Pai Celestial, eu me aproximo do teu trono de graça não em base nos meus méritos, mas na tua infinita majestade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O universo declara a tua glória e os céus proclamam a obra das tuas mãos. Eu te adoro, Senhor, por quem tu és, santo, justo, fiel e verdadeiro. Agradeço-te pelo teu poder que sustenta todas as coisas e pela tua sabedoria que excede todo entendimento. Toda a criação se curva diante de ti, e hoje meu coração se junta a essa sinfonia de louvor. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, hoje e para todo sempre. Reconheço que sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Tu és a minha rocha,
a minha fortaleza e o meu libertador. Senhor, aqui estou eu diante de ti, despido de todas as máscaras e pretensões. Tu me conheces por completo, conheces minhas falhas, minhas fraquezas, a poeira da qual fui formado. Confesso que muitas vezes tentei ser forte por mim mesmo, tentei controlar minha vida com minhas próprias mãos e falhei miseravelmente. Hoje eu me rendo. Deponho a minha força aos teus pés e abraço a minha vulnerabilidade, pois sei que é no meu ponto mais fraco que o teu poder se aperfeiçoa. Confio em ti, Pai. Confio no teu processo, mesmo quando não o entendo. Confio no teu amor, mesmo quando me sinto indigno. Entrego a ti as minhas ansiedades, os meus medos e as minhas inseguranças e escolho descansar na certeza de que tu estás no controle e que os teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Com base na tua palavra infalível, eu me levanto em fé e declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu me cubro com o sangue redentor de Jesus Cristo, que me purifica de todos pecado e me dá acesso direto ao Pai. Eu creio na tua promessa, que está escrita na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Pai, por essa promessa que não se baseia na minha perfeição, mas na tua fidelidade. Portanto, eu oro com ousadia. Eu declaro que as muralhas de orgulho, medo e incredulidade na minha vida estão caindo agora no nome de Jesus. Eu tomo autoridade sobre todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo e o levo cativo à obediência. Eu não sou uma vítima das circunstâncias, mas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Pai amado, com o coração aberto eu peço, purifica-me. Examina o meu coração e vê se há algum caminho mau em mim. Arranca pela raiz toda a semente de egoísmo que me cega para as necessidades dos outros. Remove a inveja que envenena minha alma e a fofoca que destrói com minhas palavras. Lança fora a amargura e a falta de perdão que endurecem meu coração e me aprisionam ao passado. Lava-me dos pensamentos impuros e das tendências ocultas que me puxam de volta para os ciclos de sino. Peço, Espírito Santo, que produza em mim o teu fruto. Enche-me com o amor que alcança o não amável e inunde-me com uma alegria que sobrevive à provação. Conceda-me uma paz que calma a tempestade interior. Ensina-me a longanimidade para que eu possa perseverar com fé. Molde-me com a bondade, a fidelidade e a mansidão de Cristo. E dá-me domínio próprio, para que eu possa viver com disciplina, resistindo às tentações que buscam me afastar de ti. Faz de mim, Senhor, um vaso limpo e útil. E agora, em fé, eu declaro profeticamente sobre a minha vida e sobre a vida de todos que oram comigo: esta vida não será em vão. Eu declaro que os desertos de hoje se tornarão mananciais de bênçãos amanhã. Eu declaro que cada lágrima semeada em dor será colhida em testemunho de alegria. Profetizo que somos a geração que se levanta para ser luz nas trevas, sal nessa terra. Declaro que as correntes do passado estão quebradas e que estamos entrando em um novo tempo de propósito, unção e serviço. Eu declaro que seremos conhecidos não pelos nossos talentos, mas pelo fruto do Espírito manifesto em nós. Profetizo que nossas famílias serão alcançadas, nossos locais de trabalho serão impactados e nossas comunidades serão transformadas através das nossas vidas rendidas. O inimigo não terá a última palavra. A última palavra pertence ao Cordeiro de Deus e em seu nome declaramos a vitória. O melhor de Deus para as nossas vidas ainda está por vir. Pai, eu te agradeço em antecipação por tudo o que tu estás fazendo e ainda farás. Obrigado pela poda, que me torna mais frutífero. Obrigado pelo fogo que me refina. Obrigado pelos milagres que me lembram da tua fidelidade. A ti e somente a ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a minha vida seja uma canção de adoração a ti, um testemunho vivo de que Jesus Cristo é o Senhor.
que Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele transforma. Recebe o meu louvor, ó Deus. Em nome poderoso e redentor de Jesus Cristo, eu oro. Amém.